que juntos vamos prestar ao Senhor nosso Deus. Nós, Igreja Batista Engenheiro Goulart, é com alegria que nos reunimos e nos apresentamos diante dele, o Senhor, para adorá-lo, para agradecer tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Quero convidar você que já está conosco, se possível, se coloque de pé. Vamos orar agora e vamos dizer ao Senhor que a partir desse instante, Ele é o fator mais importante. Por isso deixamos tudo em segundo plano e estamos unidos para Ele prestar culto a partir de agora. Vamos orar? Deus querido, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Graças te damos, Deus, pelo privilégio de estarmos agora unidos diante de Ti para prestar-te esse culto. Pedimos que receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa participação, a nossa reverência. Pedimos-te, Senhor, que quando lermos a Tua palavra, quando cantarmos hinos de adoração a Ti, Tu possas usar a palavra, o hino, cada momento deste culto para fortalecer a nossa fé, para seguirmos de acordo com o Teu querer cada dia da nossa vida. Recebe, Senhor, o nosso culto. É o que pedimos orando com gratidão e no nome santo do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você nesta hora a ler comigo a palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo 139, os versos de 1 a 10, depois os versos 23 e 24, e depois nós vamos ler também o livro de Jeremias. Eu vou ler os versos ímpares e você os versos pares, tá certo? Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo o conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém. Versos 23 e 24. Eu leio 23, você lê o 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Jeremias, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Amém e amém. O que esses três textos nos dizem? Nos dizem que o nosso coração é absolutamente enganoso. Nos diz que o Senhor esquadrinha o coração, examina o coração
E isso para dar a cada um de nós segundo aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso o salmista, apesar de estar louvando e adorando e falando das grandezas de Deus, num determinado instante ele para e diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sábio seremos nós se pedirmos para o Senhor esquadrinhar o nosso coração, retirar de dentro dele toda a incredulidade, acrescentar nele todas as coisas boas, acrescentar nele um pulsar de fé, para que como servos do Senhor, nós possamos viver cada dia mais buscando realizar do seu querer. Que você possa começar esse culto pedindo para Deus te examinar, para tirar qualquer coisa que não for conveniente, para retirar toda a incredulidade, para colocar no teu coração aquilo que é a vontade soberana de Deus, para Ele acrescentar ao seu, ao meu, ao nosso coração, cada momento uma fé maior, aonde possamos dar-lhe honra e dar-lhe glória por tudo que acontece na nossa vida. Que Deus abençoe o seu cultuar, que Deus abençoe esse tempo que você vai estar diante de Deus. Já oramos ao Senhor, já lemos a sua palavra, então nesta hora vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo, vamos exaltá-lo e vamos fazer isso com muita alegria no nosso coração. Lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos seus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés,
possamos estar sempre apaixonados pelo Senhor nosso Deus. A nossa leitura bíblica, a nossa maratona de leitura bíblica, que você vem participando conosco. Hoje nós estamos lendo o livro de Esdras, capítulo de número 8. Parte desse capítulo nós lemos no culto presencial da manhã de hoje. Amanhã nós vamos estar lendo Esdras capítulo 9, segunda-feira. Terça-feira, Esdras capítulo 10. E aí nós concluímos a leitura do livro de Esdras. Já na quarta-feira, nós começamos a leitura do livro de Neemias. Tranquilo? Quarta-feira, Neemias capítulo 1. Esdras é mais um dos livros da Bíblia que nós, como igreja, vivemos o privilégio de ler ao longo deste ano. E agora, na quarta-feira, nós começaremos então o livro de Neemias. Quando chegarmos no próximo domingo, nós já estaremos lendo capítulo 5 do livro de Neemias. Que Deus te abençoe na leitura de mais este livro da sua palavra. Os nossos aniversariantes aí, nesse mês de maio, começamos com a irmã Anitta, lá a mãe da Edna, a avó da Tamires, do Eric. Depois nós tivemos a Natália que está aí participando do culto conosco, aniversariou no início do mês. Depois tivemos Ernesto também está aí, já deu o seu olá no nosso culto. A Miriam, Deus também a privilegiou nesse mês. Depois tivemos Aninha, aniversariando. Tivemos o Maurício aí, que pose, hein? Logo em seguida tivemos a Lu, completando mais um ano de vida. Depois tivemos a Vivi. E esses foram os nossos aniversariantes, então, do mês de maio. Alguns avisos importantes: acesse sempre o nosso IBEG Kids, como acesse a página dos nossos jovens semear, de modo que você pode ter sempre matérias, textos para a edificação da sua vida. Lembra você que ao meio-dia é nosso horário de orar. Então você que tem seu pedido, encontrou no Instagram, no Face, nos grupos aí a postagem, lá nos comentários, deixe o seu pedido, porque ao meio-dia, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando. Pensando na nossa saúde, nós precisamos seguir orando pelo esposo da irmã Helena. Ele está com um quadro de pneumonia, ainda está com seu pulmão comprometido, está sendo devidamente cuidado, medicado, mas precisamos orar para que Deus permita que todas essas medicações façam efeito no seu organismo e ele possa se restabelecer muito em breve. Então, seguimos orando por eles. Oramos também pela irmã Vera. A Vera está aí participando do culto. Oramos pela mãe da Vera. Oramos pela saúde dela. Que Deus possa abençoá-la. Ela que lá no início da nossa igreja, ela foi membro fundadora da nossa igreja e tanto foi instrumento de Deus e tem conosco aí como herança a irmã Vera até o dia de hoje. Seguimos orando pelo irmão Nivaldo, pela irmã Zenaide, que Deus possa dar muita saúde aos dois, que Deus possa abençoar o tratamento então do pai da Ediciane, que Deus seja com sua vida, que Deus possa abençoar a vida do Kaique, da irmã Rinalda que está aí integrada conosco no culto, né, irmã Rinalda? Estamos orando por sua vida, orando pelo Kaique. Seu filho hoje esteve lá no culto presencial e a irmã conosco agora online. Sei que a Ibiúna, as igrejas estão fechadas por causa da Covid, mas que bom, nós estamos integrados, estamos em culto então ao Senhor nosso Deus. As nossas grávidas permanecem. A Olívia está chegando cada dia mais perto do momento
que vamos ver a sua face, a sua alegria. Devemos também estar agradecendo pela vida da Dorothy, que foi a última bebê que entre nós nasceu aí durante esse tempo de pandemia. Pierre e Fânia, que Deus os abençoe. Quando pensamos em Covid, pensamos hoje em vacinas. E que bom que elas chegaram, e que bom que a medicina encontrou o caminho, e que bom que nós estamos sendo imunizados, protegidos por ela. Começou entre nós a irmã Gilvani sendo vacinada, depois Ediciane, depois Antônio, depois o esposo da Dalila. Aliás, muitos outros irmãos foram vacinados. E Deus os abençoe, parabéns. O que eu não tenho é a foto de todo mundo, tranquilo? Tomei minha primeira dose, depois a irmã Marinalva tomou a segunda dose, aí veio Samuel, tomou a primeira, Martinha tomou também, a Joana, a Adina, a Eide, Maurício tomou a vacina. Acredite, Maurício tomou a vacina. A enfermeira conseguiu encontrar espaço entre a sua ossada para aplicar a vacina. Mas que bom, Maurício tomou a vacina. Tomei a segunda dose, Rodrigo tomou a primeira dose, Valdir também aí vacinado, Lu vacinada, Dalila vacinada, irmão Nivaldo vacinado, irmã Zenaide vacinado, essa semana Marcelo tomando a primeira dose, enfim, quantos irmãos entre nós já estão vacinados? Aqui é foto apenas de alguns que nós tivemos a oportunidade de ter a foto, outros foram vacinados e nós estamos assim nos preparando para assim que o governo do nosso estado, acredito, dia 14, dar a sua palavra de abertura maior, nós vamos poder então retornar aos nossos cultos presenciais. A nossa agenda de oração vai assim, ó. Hoje, domingo, nós estamos orando pela Jacilene, pela Natália, pela Ingrid. A Jacilene que chegou no culto, ficou lá no fundinho do culto, mas te vi hoje lá participando do culto conosco. Amanhã nós vamos orar pelo Valdir, Lília, Maicon, Catarina, pela irmã Paula, que Deus abençoe a vida de toda a família que estava hoje cedo lá no nosso culto presencial. A irmã Marilene e Raimundo também presente no dia de hoje, seguimos orando por eles. A Judite, família, que Deus te abençoe com essa grande família, família feliz e reverente, mas família fiel e servindo ao Senhor. Pierre e Fânia na quinta-feira é o alvo das nossas orações. Adna e Samuel na próxima sexta. Sábado, irmão Jeremias e Marta. Seguimos orando por eles. A Marta toda feliz, porque esse mês que vai chegar aí é mês de comemorar aniversário aí do Jeremias e da Marta. Rodrigo e Leila serão alvos da nossa oração no próximo domingo. Que Deus abençoe a vida de cada um, que você siga a sua maratona de leitura da palavra de Deus, que você siga servindo ao Senhor e entregando a Ele o seu melhor, que você siga se preparando para já, daqui 3 domingos, acreditamos no máximo, nós estarmos com as nossas reuniões então presenciais, ok? Deus abençoe a sua vida. Na manhã de hoje, nós pensamos lá no nosso culto, quando é que Deus abre as portas na nossa vida. E agora, no culto da noite, nós vamos seguir o mesmo tema, é lógico, evidente, à luz de um novo texto, ok? Deus há de falar ao nosso coração. Então, prepare o seu coração para que nós possamos orar. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo de número 1, nós lemos assim:
eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido, para não poder ouvir. Então pense, os ouvidos de Deus estão abertos para receber a sua oração. As mãos de Deus não estão encolhidas, elas estão estendidas em direção a você para abençoar a sua vida. A mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida na sua direção. Os ouvidos de Deus não estão fechados, interrompidos, eles estão abertos, atentos ao teu clamor, à tua oração. Por isso, eu quero convidar a você para que ore, porque Deus vai te ouvir sim. E se você puder agora, aí, aonde você está, vamos nos ajoelhar, eu me ajoelho aqui, você aí, e juntos nós podemos orar e pedir a bondade, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar nesta hora? Pai Santo, que bom, que maravilhoso é saber que as tuas mãos estão estendidas sobre nós, que os teus ouvidos estão abertos, Senhor, ao nosso clamor. E o que pedimos de Deus é que a tua mão de bondade possa continuar sobre a vida da tua igreja, que a tua mão de bondade possa continuar sobre as famílias da tua igreja, que cada um possa continuar, Deus, recebendo da tua proteção, recebendo do teu amor, recebendo do teu cuidado, Senhor. Como somos carentes de ti, Senhor. Pedimos que tu continues abençoando o esposo da Helena, Senhor, para que ele tenha recuperação total. Abençoa, Senhor, a irmã Maria, mãe da irmã Vera, que ela tenha saúde até seu último dia de vida aqui entre nós. Que o Senhor possa abençoar cada um da tua igreja que enfrenta dificuldades de saúde, que enfrenta limitações da sua saúde. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor possa abrir portas para a vida dos teus servos que ainda estão desempregados, Senhor, como cada um precisa de uma porta de trabalho para, de uma maneira digna, ganhar o sustento da sua família. Põe, Deus, a tua mão de bondade, a tua mão de misericórdia sobre o teu povo, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus vivo nas nossas vidas. Vimos o teu cuidado, presenciamos as tuas manifestações. E, ó Pai, por tudo te agradecemos. Toma nossa vida, Senhor, como tua igreja, nas tuas mãos. Nos conduz, tu sabes, Pai, as necessidades que cada um possui. Dá-nos da tua graça. Nós te agradecemos, nós oramos, nós fazemos isto no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a você, a mim, a nós. Ele com certeza ouve as nossas orações, porque os seus ouvidos estão abertos, porque as suas mãos estão estendidas sobre nós. Quero te convidar a ler comigo agora o Salmo 111, os versículos de 1 a 4. Salmo 111. Eu vou ler, apenas ouça aí a leitura desses 4 versículos. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça
permanece para sempre, fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Ele é Deus de misericórdia. Mesmo que eu nada mereça, e é fato, eu nada mereço. Mesmo que você nada mereça, e é fato, nada você merece. A misericórdia de Deus é sobre nós. Por isso louve, por isso exalte, por isso bendiga, por isso constate as grandes obras de Deus sobre as nossas vidas. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos exaltá-lo nesse instante. Louve, bendiga ao Senhor nosso Deus. Amém e amém. Louve também, Vera, ao Senhor. Tua vontade é sempre boa e eu aceito.
renovar sim. Renovar a mim, a você, renovar-nos sempre e sempre. Nosso texto e o nosso tema do ano de 2021, o texto é Mateus 22, versos de 36 a 39. O texto diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 2021 é tempo de vivenciarmos de forma mais segura esse amor do nosso Deus. É tempo de amarmos a Ele, é tempo de amarmos a nós, é tempo de amarmos ao nosso próximo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. É óbvio, é lógico, você sabe. O Senhor Jesus, ao falar de amor, Ele não está falando de algo teórico, Ele está falando de algo prático. Então, de forma prática na nossa vida, com atitudes, devemos demonstrar o nosso amor a Deus, o nosso amor a nós mesmos e o nosso amor ao próximo todos os dias do ano de 2021. É importante que todo dia eu tome atitude que demonstre que eu amo ao meu Deus. É importante que todo dia eu tome atitude que demonstre que eu me ame. E é importante que todos os dias eu tenha atitudes que demonstrem que eu amo de fato e de verdade ao meu próximo. Texto de hoje da nossa reflexão é de Atos capítulo 12. São os 17 primeiros versos. Eu vou ler os versos ímpares e você vai ler os versos que são pares, ok? Atos 12, de 1 a 17. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, e o texto ainda fala sobre a morte de Herodes. Diz o texto: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João,
que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém e amém. Quando é que Deus abre as portas na nossa vida? É a pergunta para direcionar de forma bem objetiva o nosso refletir, o nosso pensar sobre a palavra de Deus nesse instante. Quando é que Deus abre as portas na nossa vida? Os dias que enfrentamos foram verdadeiramente difíceis. Na verdade, ainda estão muito difíceis, mas a quarentena vai acabando. Estamos vencendo esta epidemia Covid-19 passo a passo. Nós estamos mais perto da vitória. Passo a passo nós estamos nos direcionando ao grande alvo de terminar com esse vírus entre nós. Nesse tempo, quantas portas se fecharam na sua vida? Quantas portas se fecharam durante esta pandemia para várias áreas da nossa vida? Quando foram as pessoas que estavam com exames marcados, cirurgias marcadas e de repente tudo foi cancelado? Quanto foram as pessoas que perderam a sua porta de emprego, o sustento da sua família? Quantas portas e tantas áreas da nossa vida durante esta pandemia foram fechadas? Quantos sonhos não se realizaram porque estas portas se fecharam? E tudo que queremos nesse tempo é que portas se abram novamente, que portas de emprego se abram, que portas para tratamentos médicos se abram, que as portas da cirurgia se abram, que as portas que se fecharam voltem a se abrir e muitas outras possam se abrir na nossa vida. Duas verdades nós sabemos. Primeiro, Deus é quem abre e quem fecha toda e qualquer porta. Deus é Senhor de tudo. E quando Ele fecha, fechado está. E quando Ele abre, aberto está. Apocalipse 3, verso 7 diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Segundo, há atitudes que podem abrir portas. Mateus 7 vai falar de atitudes. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Há atitudes que nós podemos tomar que de fato vão abrir portas na nossa vida. Portas se abrem, se escancaram verdadeiramente diante de nós. Sabe quando? Primeiro, quando a igreja ora.
portas se escancaram quando a igreja ora. Vou repetir. Portas se escancaram quando a igreja ora. Atos 12, verso 5 diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso, mas a igreja orava. Pedro estava preso, mas a igreja de forma contínua orava. E quando a igreja ora, portas se abrem. Quando você ora, não basta querer que Deus abra as portas na sua vida. Não basta ter a necessidade que Deus abra portas na sua vida. Você tem de orar. Não é simplesmente dizer, Deus sabe do que eu preciso. Ah, Deus sabe sim. Mas diga a Ele, exata e detalhadamente qual é o desejo do teu coração. Portas se abrem quando você ora. Portas se abrem quando a igreja ora. Estava tudo muito difícil na vida de Pedro. Herodes tinha acabado de matar a Tiago. Versos 2 e 3. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Pedro era o próximo. Tiago morreu na espada. Pedro agora era o próximo. Verso 4. Havendo prendido, o colocou na prisão, entregando a 4 quartelos e soldados, ou melhor, a 16 soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, guardado por 16 soldados armados, se revezavam para impedir que ele, acorrentado e dentro da cela, fugisse. O único recurso que a igreja tinha para que as portas daquela cela fossem abertas era a oração. Pedro está acorrentado, tem 16 soldados ao lado dele, armados, todos para se certificarem que ele se mantivesse dentro daquela cadeia. E o único recurso que a igreja tinha para que as portas daquela cela fossem abertas era a oração. O mais eficiente de todos os recursos, a oração. Por isso a igreja agiu, ou melhor, a igreja orou. Atos 12, 5. Pedro, pois, guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa era a ação que a igreja podia ter naquele instante. Quando é que Deus abre as portas na nossa vida? Ora, quando a igreja ora, quando eu oro, quando você ora, quando nos unimos e nos apresentamos diante de Deus em oração. Segundo, quando confiamos nas ações de Deus. Você pediu? Aquieta-te. Deixa Deus agir. Demonstre que você confia nas ações de Deus. Versos 6 e 7 assim dizem: quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, lá nos últimos instantes, no tempo de Deus, estava Pedro tão preocupado que ele estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão,
e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro também orou e foi dormir, porque resolveu confiar nas ações de Deus. Pedro orou e foi dormir. E enquanto Pedro dormia, Deus enviou um anjo para resolver a questão. Você confia de fato nas ações de Deus? Se confia, essa é a sua rotina. Quando surge um problema, você apresenta ele a Deus e vai dormir em paz. Você não vai perder noite de sono por aquilo que você não pode resolver. Se aquilo só quem pode resolver é Deus. Pedro orou. Um soldado de um lado, um soldado do outro, ele acorrentado, soldados na porta da cela. Ele virou de lado e resolveu dormir. E enquanto ele dormia, e a atitude do dormir significava: Senhor, eu fiz o que eu podia fazer, agora eu confio naquilo que o Senhor vai fazer. A Bíblia diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, versos de 11 a 13. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor: eu sou Deus ainda antes que houvesse dia. Eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir a ação de Deus quando Deus decide que será assim? Vai ser assim. E ninguém pode impedir o agir de Deus. Isaías 64, verso 4, nós lemos: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Deus que servimos é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. É o Deus que, quando oramos e deixamos as suas mãos e vamos dormir, enquanto dormimos, Deus trabalha. Ele é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Quando é que Deus abre as portas da nossa vida? Primeiro, quando a igreja ora, quando eu oro, quando você ora, quando nós oramos. Segundo, quando confiamos nas ações de Deus. Depois de orar, pergunte a você mesmo se as providências que você está tomando atestam que você confia que Deus vai resolver a questão. Se as providências não demonstram confiança em Deus, deixa Deus agir. Terceiro, quando estamos dispostos a ouvir Deus falar. Versos 7 e 8. Sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinja as tuas alparcas. E ele assim o fez e disse: lança as costas a tua capa e segue-me. O anjo o acorda. Pedro está então ouvindo. O anjo vai orientando ele. Pedro está ouvindo. Levanta-te depressa, cinge atas as tuas alparcas, lança as costas da tua capa e segue-me. Pedro apenas escuta e obedece. Quando é que Deus abre as portas na nossa vida?
vida. Deus abre as portas na nossa vida quando a igreja ora, quando eu oro, quando você ora, quando confiamos nas ações de Deus, quando estamos dispostos a ouvir Deus falar. Quarto, quando entendemos que não precisamos entender todos os detalhes. Olha como isso é legal. Entenda que você não precisa entender todos os detalhes. Você tem apenas de confiar nas ações de Deus. Verso 9 diz assim: e saindo, depois de ter sido acordado, ele o seguia. E ele, Pedro, acabou de acordar, ouviu as orientações de Deus, levantou e começou a sair. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele não estava entendendo aquilo. Não tinha a exata noção do que estava acontecendo. Pensava que estava vendo alguma visão. Pedro não estava entendendo, mas estava deixando Deus agir através do anjo. Nem sempre precisamos entender como é que Deus está agindo, ou porque Deus está fazendo de uma forma ou de outra. Você orou, colocou o problema nas mãos de Deus, espera Deus agir, não precisa de detalhes. Para tudo Deus tem um propósito. João 13, verso 7 vai dizer: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Há um tempo até mesmo para você entender o que é que Deus está fazendo na tua vida. Tem pessoas que pensam que até Deus desiste delas, porque a pessoa quer tudo em detalhes, tudo muito bem explicadinho. E você não precisa de detalhes. Você precisa confiar na ação de Deus. Você não precisa de tudo muito explicadinho. Você precisa entender que Deus está agindo na sua vida. Quando é que Deus abre as portas na nossa vida? Ora, quando a igreja ora. Ora, quando confiamos nas ações de Deus. Terceiro, quando estamos dispostos a ouvir Deus falar. Quarto, quando entendemos que não precisamos entender todos os detalhes. Quinto, quando chega o momento certo. Olha como isso é importante. Deus vai agir quando chegar o momento certo. Deus não vai agir depois do momento certo. E Deus não vai agir antes do momento certo. Deus vai agir quando chega o momento certo. No entendimento perfeito de Deus. Não é no momento que eu entendo que é o momento. É no momento que Deus, no entendimento perfeito dele, entende que é o momento. Verso 10 que lemos diz: quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua e logo o anjo se apartou dele. Olha bem, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesmo. Eles chegaram e a porta se abriu. Quando chegaram diante da porta, Deus a abriu. Tranquilo? Não abriu. Quando o anjo passou por ali para acordar Pedro e já deixou a porta aberta por precaução. Não. O anjo passou, acordou Pedro, a porta está fechada. Levanta, Pedro,
prepara tudo, vamos sair. A porta está fechada. Deus não abriu quando o anjo entrou. Não abriu enquanto estavam dentro da cela. Enquanto Pedro está se arrumando, o anjo está com ele. E quando as correntes caem das suas pernas, a porta não se abre lá dentro da cela. Não abriu enquanto Pedro estava dormindo. Não abriu enquanto a igreja estava orando. Não abriu enquanto estavam andando em direção à porta. Não! Deus abriu quando chegaram diante da porta. Há um momento certo e quem decide é Deus. E as portas Deus abre. Deus abre no momento certo. Quando nós precisamos que ela finalmente se abram para que possamos passar em direção ao nosso destino, em direção aos nossos sonhos. Quando precisamos desse tratamento médico, dessa cirurgia, quando precisamos dessa porta de emprego, é no momento certo que Deus abre a porta. Quando chegamos diante daquilo que nos separa dos nossos sonhos. Deus abre as portas no tempo dele, nunca antes da hora certa. Quando é que Deus abre as portas na nossa vida? Ora, quando a igreja ora, quando você ora, quando eu oro, quando nós oramos, quando confiamos nas ações de Deus, quando estamos dispostos a ouvir Deus falar, quando entendemos que não precisamos entender todos os detalhes, quando chega então o momento certo. Confie num Deus que abre portas. Confie em um Deus que vai te dar um novo tempo. Confie em Deus que vai abrir as portas que precisam ser abertas para esse novo normal, para você voltar ao seu mercado de trabalho, para você fazer o tratamento necessário, para você começar o empreendimento dos seus sonhos. Mas confie em Deus. Coloque nas mãos dele tua vida e teu futuro. Confie nas ações de Deus. E aquilo que ele te falar, escuta. E o caminho que ele mandar você tomar, levante e vá. E quando os obstáculos estiverem diante de ti e chegar o momento certo, Deus vai abrir as portas que você precisa. Amém? Que Deus abençoe sua vida e seu entendimento das ações de Deus sobre você. Vamos orar nesta hora? Vamos orar. Se você puder, aí na sua casa, onde você estiver, fique de pé. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pelo teu amor, graças te damos pelo teu cuidado, graças te damos porque o Senhor ouve o nosso clamor, graças te damos porque o Senhor se manifesta, graças te damos porque o Senhor é Deus que abre portas, é o Deus que não nos deixa só, é o Deus que nos conduz, que indica o caminho. Graças te damos, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Interioriza, Senhor, a tua palavra no nosso coração, na nossa mente, que ao longo desses dias nós possamos estar repensando que o Senhor abre portas quando nós estamos satisfazendo o mínimo da tua vontade, que é quando oramos, que é quando confiamos, que é quando ouvimos, é quando andamos de acordo com a direção que tu nos dá. Abençoa, Deus, o teu povo, a minha vida, a nossa vida. Oramos no nome santo, soberano, do nosso Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Ele possa abençoar-nos nesta hora. Oramos em nome do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar juntos um hino. E logo em seguida eu volto para me despedir de você. Mas antes de me despedir, vamos cantar. Vamos adorar junto com a irmã Denise. Vamos louvar ao nosso Deus. Nem morte
Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua semana. E agora pense, quando é que Deus abre as portas na nossa vida? Pense, quando é que Deus abre as portas na nossa vida? Quando a igreja ora, quando confiamos nas ações de Deus, quando estamos dispostos a ouvir Deus falar, quando entendemos que não precisamos entender todos os detalhes, quando chega o momento certo. Deus abençoe a você. Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos orando. Deixe o seu pedido e ore conosco para que Deus manifeste a sua graça. As portas se abrem quando a igreja ora, quando nós oramos, quando você ora. O nosso culto daqui um pouquinho vai estar disponível lá no YouTube. Você pode então acessar e pode enviar a sua família, o seu amigo, aquele que você sabe que seria abençoado em ter participado deste culto. Deus abençoe a sua vida, te dê uma semana extraordinária. Nós vamos encerrar o culto cantando esse hino extraordinário, louvando, bendizendo ao nosso Deus. Que Deus seja com sua vida. Vamos seguir terminando esse culto adorando a Ele. Santa Deus.